Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele Salles e na nossa aula de hoje vamos falar sobre currículo. Nessa aula você vai entender a importância do currículo bem elaborado e bem estruturado para a conquista de um emprego. Vamos aprender o passo a passo de como elaborar um modelo de sucesso e as ferramentas disponíveis na web para criar o seu. Mas por que você precisa de um bom currículo? O currículo, ele é a forma de se comunicar com a empresa que está em busca de um perfil desejado para a vaga. Portanto, as possibilidades de você passar para as demais etapas do processo seletivo e conquistar o emprego depende em grande parte do currículo enviado com as suas informações. O currículo, ele se torna o cartão de visitas do candidato. Nele, você vai colocar as suas experiências, habilidades e as suas competências, além, claro, das informações pessoais e as suas experiências profissionais. A partir de um currículo bem estruturado, ele possibilita a etapa da entrevista, que é o segundo momento que o recrutador vai te convidar para conhecer um pouco mais sobre o seu perfil. O currículo é a oportunidade que você tem de se destacar, por isso é importante estruturar bem esse documento tão importante de apresentação para as empresas. O currículo, ele tem o objetivo de uma estruturação estratégica. Por quê? Ele vai servir como guia, como base no momento da entrevista. O recrutador vai utilizar o seu currículo com os dados, as informações que você colocou lá para estruturar a entrevista que ele vai fazer com você de forma presencial. E como elaborar um currículo de sucesso? O menos, ele é mais. Opte pelo básico. Coloque as informações realmente necessárias, suas informações pessoais, suas informações de contatos, experiências, formação. Então, não coloque tantas informações desnecessárias, como, por exemplo, número de documento, número de carteira de trabalho. Essas informações, normalmente o recrutador ele vai te pedir no momento da entrevista presencial. O currículo, ele precisa ter relação com a vaga no qual você está concorrendo. Por exemplo, se no meu currículo eu coloco lá que eu tenho o objetivo de trabalhar na área administrativa, na área financeira, que eu tenho habilidade para isso, mas na entrega do currículo eu disponibilizo ele para uma vaga comercial, sem fazer essa adaptação, o recrutador vai olhar lá os objetivos que não condiz com a vaga que ele tem disponível e há um risco de você não ser chamado para a próxima etapa do processo. Então, o seu currículo precisa estar condizendo com a vaga na qual você quer concorrer. Coloque informações reais, principalmente, pessoal, informações de curso. Se vocês não têm conhecimento, por exemplo, no Excel, e você coloca lá no seu currículo que você tem domínio nessa ferramenta, no momento da entrevista, se um dos processos seletivos for fazer um teste para fazer uma planilha no Excel, para passar para a próxima etapa, você já não vai conseguir executar essa tarefa. E como que vai ficar a situação diante do recrutador? Que lá no currículo você colocou a informação que sabia e na hora do teste você não vai saber manusear a ferramenta. Então coloque informações que realmente são reais, informações verdadeiras. O arquivo do currículo, você sempre deve salvar ele em PDF. Tanto para envio, quando vocês forem enviar por e-mail ou através do próprio site da empresa, quanto na impressão, que a impressão do currículo no PDF ele fica mais organizado. Então, o currículo ele tem que estar no resumo de uma única página. As informações, por exemplo, de experiências profissionais, no qual você tem 6, 7, você não precisa colocar tudo no currículo que vai deixar ele muito extenso. Coloca as 3 últimas experiências e no momento que você for conversar com o recrutador, ser chamado para entrevista presencial, você informa quais as outras experiências, além das 3 que está no currículo, você tem, para não deixar aquele currículo com 2, 3, 4 páginas. Vamos agora aprender, pessoal, o passo a passo de como criar um currículo de sucesso. Então, pode pegar o papel e a caneta para poder anotar. Primeiro passo, vou estruturar um currículo, preciso colocar, nos dados pessoais, você vai colocar o seu nome completo, endereço, telefone atualizado, endereço de e-mail, página do LinkedIn, caso você tenha. Evite colocar as páginas das redes sociais.
Rede social não é necessário incluir no seu currículo, a não ser que seja uma rede profissional, como o exemplo que eu dei do LinkedIn. Segunda etapa na criação do currículo, são os objetivos. Aqui você vai colocar quais são as suas habilidades e as suas competências diante das exigências da vaga ou do mercado no qual você está buscando. Dentro desses objetivos, é importante você começar a frase com um verbo. Então, por exemplo, desenvolver as habilidades que você tem em comunicação, em negociação ou na área de vendas, para atuar na área comercial das empresas. Isso é um objetivo direto, prático e verdadeiro. Então tem que tomar cuidado, então, na hora de colocar os objetivos das suas competências principalmente, não colocar algo que você realmente não tenha habilidade. Terceiro passo para um currículo de sucesso, formação. Aqui vocês vão estruturar de que forma para colocar qual que é a sua formação, qual que é o seu conhecimento técnico. Modalidade do curso. É uma graduação? É uma pós-graduação? É um curso técnico? É um curso profissionalizante? É só o ensino médio? Então eu preciso colocar como base qual que é a modalidade do curso. Nome do curso. Se é uma faculdade, se é uma pós, qual que é o nome? É administração? É contabilidade? Enfim, você coloca ali o nome do curso no qual você está fazendo ou que você se formou. Instituição. Qual que é a instituição que você está estudando no momento? Importante colocar o nome logo em seguida. Local do curso. É em Londrina? É em São Paulo? É no Rio? Coloca qual que é a cidade que você realizou esse curso. O status do curso. Se ele está em andamento, se ele foi concluído ou se ele está trancado. Tem que colocar essa informação também, que é de extrema relevância na hora da seleção. Quarto passo de um currículo de sucesso, as experiências. As experiências, elas também devem estar em uma ordem lógica. Então, a ordem de colocar as experiências profissionais que você já teve é da mais recente para a mais antiga. Como eu disse anteriormente, coloque só as 3 últimas. Então, coloca lá a mais atual e a terceira, a mais antiga. O que precisa constar nessas informações das suas experiências? O nome da empresa que você trabalhou ou que você está trabalhando, o período em que você trabalhou, se você ficou 2 anos, 1 ano, 6 meses, coloca o período lá, o último cargo ocupado ou a função que você realizou por último dentro dessa empresa e a descrição das suas atividades, de uma forma bem resumida. Como eu disse, para não estender o currículo, não deixar aquele currículo com várias páginas. Então, coloque isso de uma forma objetiva e simples. O quinto passo do currículo é lançar as outras atividades, caso tenha. O que seriam essas outras atividades? Programas de voluntariado que você participou. Iniciativas não remuneradas, por exemplo, fez um estágio em alguma instituição, em alguma entidade, um estágio que você não recebeu por isso, fez aí de forma voluntária, você pode colocar isso no seu currículo em outras atividades. Participação em eventos, simpósios, feiras, tudo isso você pode colocar, claro, que se tiver link com a sua área profissional, tá? Não precisa colocar tudo desde a época que você está fazendo faculdade ou a época que você fez curso, de todos os eventos que você participou, mas aqueles que têm link com o seu perfil profissional. E quais são as recomendações para um currículo de sucesso? A foto, ela é necessária? Depende. Se a vaga na qual você vai concorrer exige o envio de currículo com foto, você vai colocar uma foto lá. Não é pegar uma foto 3x4, pessoal, e colar no currículo. É uma foto que você pode tirar do seu próprio celular, de uma forma mais profissional, mais séria. Não é uma foto que você vai pegar, que tirou com os amigos e recortar aquela foto e colocar no currículo. É uma foto mais profissional. Não precisa ser a 3x4, mas ela precisa passar uma seriedade. Cuidado com os erros de português. Então, sempre que for editar um currículo, coloca lá as correções ortográficas para confirmar se não há nenhum erro. O erro pode ser um critério de desclassificação. Número de documento no currículo.
Como eu já disse, não é necessário colocar número de documento, RG, CPF, carteira de trabalho. Essas informações, no momento ali da entrevista com o recrutador, caso tenha necessidade de ter essas informações de documento, você vai passar ali diretamente para ele. Pretensão salarial. Assim como a foto, a pretensão salarial, eu só vou informar no currículo caso na vaga que eu estou concorrendo exija essa informação. Se não exigir essa informação, não precisa colocar a pretensão salarial, então não coloque, ok? Carta de recomendação e referências. Caso você tenha saído de alguma empresa ou trabalhou para alguém que te deu uma carta de recomendação, você pode anexar essa carta no seu currículo. E pode também, caso você tenha referência, no máximo aí 2 referências profissionais, não são referências pessoais, e sim de pessoas que trabalhou com você, foi seu supervisor, foi seu gerente, foi seu chefe imediato. São essas pessoas que são referências profissionais. Se você tiver o contato dessas pessoas para passar uma referência sobre você, você pode colocar no seu currículo, no máximo 2 referências. A forma de envio do currículo vai depender também de como a empresa está divulgando a vaga. Algumas empresas solicitam o envio do currículo pelo e-mail, então você encaminha o e-mail para o endereço divulgado. Outras empresas já preferem receber o currículo em mãos, então você precisa ir até a empresa e entregar lá na portaria aos cuidados do responsável do RH. Essas são algumas páginas na web que pode te auxiliar na estruturação de um currículo. Então a gente tem o CV Maker, o resume.com e o Canva. Essas ferramentas é para vocês estruturarem o currículo de vocês dentro de um layout para ficar padrão, ok? Para finalizar a aula, coloquei um modelo de currículo dentro daqueles passos, daquelas etapas que eu apresentei para vocês. Então, nesse modelo, vocês podem ver como que fica essa organização e como que ele fica bem estruturado, bem como a questão do espaçamento, que é importante, não juntar também todas as informações para caber numa página só. Então, esse currículo é um modelo para que vocês aí se orientem. No material de vocês de apoio também vai ter esse modelo para vocês conseguirem estruturar o de vocês. E a partir disso, é só criar o seu currículo e lançar ele no mercado de trabalho. Boa sorte para vocês!